não só na sífilis, mas em outras doenças também congênitas, a gente tem algumas características da transmissão vertical Exato. que são muito importantes. Então, por exemplo, quando a sífilis é recente, a gente tem muita espiroqueta nas lesões. Vamos Então, explicar o que é recente para o pessoal? sim, sífilis recente é aquela sífilis que ocorre até um ano do contágio, né? E a sífilis tardia é aquela que ocorre depois de um ano. Exato. Então, dentro da sífilis recente, a gente tem a sífilis primária, a sífilis secundária e a sífilis latente recente. A sífilis primária e a sífilis secundária, a gente tem muitas piroquetas nas lesões, porque são quadros clínicos, a gente tem quadro clínico Exato. nesses estadios, né? A sífilis latente, a gente não tem quadro clínico. Então, a gente não tem espiroqueta na lesão, a gente tem espiroqueta mais na corrente sanguínea, mas em bem menor quantidade. Já na sífilis primária e secundária, a gente tem muito espiroqueta, tanto na lesão como na corrente sanguínea. Então, é muito mais fácil passar por via transplacentária para o feto. Ou seja, sífilis recente, maior chance de transmissão para o feto. Agora presta atenção porque tem hoje outra peculiaridade que é quanto à idade gestacional em que, Exatamente. que a paciente adquiriu a sífilis, não é isso, Nath? Isso vale para todas as infecções congênitas. Então, quanto menor a idade gestacional, maior é a chance de lesão fetal. Então, pensem assim: vocês têm um feto que está se desenvolvendo. O primeiro trimestre é o momento de maior desenvolvimento do feto. Se o feto for acometido com qualquer infecção, ele vai ter muito mais lesão no início da gestação do que no fim da gestação. E só que, em contrapartida, a transmissão no início da gestação é menor. Por quê? Porque a placenta ainda não está muito bem formada. Então, a transmissão ela é menor no início da gestação, mas o acometimento fetal é maior. E no fim da gestação, a gente tem uma transmissão muito maior, mas com acometimento fetal muito menor. Mato, é isso aí que você tem que saber sobre a transmissão, e isso vale para quase todas as infecções congênitas, se não vale para todas. Então, Nath, sobre os estágios da sífilis, normalmente a gente pega a nossa paciente em um estágio apenas por exames laboratoriais, não é isso? Então, Sim. a gente falou da sífilis recente, que é a primária, secundária, ou então a latente recente, menor do que um ano, mas normalmente não é assim que cai na Não. prova. O que cai na prova é simplesmente o exame laboratorial positivo, e aí você tem que saber diagnosticar onde você vai enquadrar essa paciente. Então, por você não conhecer esse tempo de diagnóstico, você vai colocá-la como uma latente tardia ou de duração ignorada. E isso vale, você vai assumir que ela tem um tempo de infecção maior do que um ano, não é isso, Nath? Exatamente. Então, assim, a gente só vai considerar que é uma sífilis recente se o examinador falar pra gente que tem uma lesão primária, por exemplo, um cancro duro, ou se tem um quadro clínico de lesão secundária, ou se ele conta pra gente, por exemplo, que a gestante fez uma sorologia no início da gravidez e veio negativa, e depois, com 30 semanas, por exemplo, fez uma sorologia e veio positiva, daí a gente sabe que é Exato. uma sífilis recente. Tirando isso, a gente sempre vai considerar como sífilis latente tardia de duração, né? Latente de duração indeterminada, que é sífilis tardia, que a gente vai tratar com sífilis tardias. E é super importante a gente Muito. saber isso, porque muda completamente o tratamento. Então, se não tem nenhuma dica lá falando que é uma sífilis recente, a gente vai tratar como sífilis tardia todos os casos.